Hoje eu vou falar sobre o HGRE11, que é mais um fundo imobiliário que eu resolvi adicionar à minha carteira de dividendos. Se você gostar desse tipo de conteúdo, quiser se tornar um investidor melhor, aprender mais sobre o mercado de fundos imobiliários, ações e criptomoedas, não deixe de se inscrever nesse canal e curtir esse vídeo, porque dessa forma o YouTube vai te recomendar mais vídeos como esse, tanto de outros canais quanto os meus. Então, para começar, todas as informações que eu trouxe aqui sobre esse fundo imobiliário eu retirei do site Funds Explorer e das próprias documentações do fundo. A gente tem o CSHG Real Estate ou simplesmente HGRE. Ele é administrado e gerido pela Credit Suisse e tem como público-alvo investidores em geral. Esse fundo tem por objetivo a aquisição para exploração comercial de empreendimentos imobiliários prontos ou em construção, que potencialmente gerem renda através da aquisição de parcelas ou da totalidade de empreendimentos imobiliários para posterior alienação, locação ou arrendamento, inclusive direitos a eles relacionados predominantemente lares corporativas, desde que atendam aos critérios de enquadramento e à política de investimento do fundo. Então dessa vez eu trouxe esse objetivo resumido do fundo, que é uma informação que eu não trouxe nos outros vídeos que eu fiz, mas eu acho interessante a gente ter desse em diante. Agora, as informações sobre a tipologia do fundo. Ele é um fundo de tijolo, com um tipo de gestão ativa, ele tem ali o mandato ou objetivo de renda e atua no segmento de lajes corporativas. E ele tem um prazo de duração indeterminado. Para quem não sabe o que é cada uma dessas questões da tipologia, a gente tem aqui o tipo do fundo sendo de tijolo, significando que a maior parte do patrimônio líquido dele é alocado em ativos físicos. O tipo de gestão ser ativa significa que o gestor do fundo está atuando ativamente ali em fazendo mudanças no portfólio do fundo para tentar ali, digamos, trazer uma maior rentabilidade para os investidores. Isso na prática é muito difícil de fazer, mas nós temos aí os gestores exercendo essa atividade. O mandato ou objetivo do fundo ser renda significa basicamente ali que o objetivo principal do fundo é que ele tenha ali no portfólio dele uma quantidade ali de imóveis para geração de renda para o fundo e posterior pagamento de dividendo para os investidores. Então, basicamente nessa questão da tipologia, o que eu procuro hoje para minha carteira de dividendos é que o fundo seja de tijolo e tenha o objetivo ali de geração de renda. É lógico que dependendo dos seus objetivos você pode buscar outra coisa. Então, sobre as informações de mercado do fundo, a gente tem aqui que o fundo teve início em maio de 2008 e ele tem um número de cotista aqui de 112.924. O valor da cota desse fundo está atualmente R$ 115,43. Esse é o valor de fechamento do dia 25 de novembro de 2021. O fundo atualmente tem 11.817.767 cotas, o que dá a ele um valor de mercado de 1,3 bilhão de reais. Sendo que esse fundo tem um patrimônio líquido aqui superior a 2 bilhões, o que dá a ele um preço sobre valor patrimonial de 0,68. Só lembrando que isso significa que para cada real de patrimônio líquido que o fundo possui, a gente vê aqui que ele possui 2 bilhões, o valor de mercado está menor, isso significa que a gente está pagando 68 centavos para cada real de patrimônio líquido que o fundo possui. E eu gosto de repetir essa informação, fazer essa explicação em todos os vídeos, porque eu sei que para quem está começando a investir, é muito difícil essa informação se fixar na cabeça da pessoa. Então eu acho importante a gente repetir, ficar reexplicando esses conceitos para a gente conseguir aprender eles, fixar eles de verdade. E uma última informação básica do fundo aqui seria as taxas de administração, que ele basicamente tem uma taxa de 1% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Algumas pessoas já me perguntaram nos comentários desses vídeos como que essa taxa é cobrada, se o investidor tem que se preocupar com essa taxa. E a resposta é não. Qualquer taxa cobrada pelo fundo ali, as taxas de administração, taxa de performance, ela já é mensalmente retida ali pelo gestor do fundo quando ela for devida e ela é paga automaticamente sem o investidor ter que se preocupar com isso. Então a taxa ali é algo que é importante a gente saber que existe ali, saber quanto que os investidores estão pagando ali para o gestor do fundo, mas na prática a gente não tem que se preocupar em efetivar ali o pagamento dessa taxa. Agora, sobre a diversificação dos ativos do fundo. A gente tem aqui que o fundo possui 21 ativos espalhados em 4 estados. Essa é uma informação que eu sempre trago nos outros vídeos e normalmente ela está desatualizada e eu sempre trago mesmo assim isso daqui para a gente ver que esses sites que normalmente a gente pega ali a informação de maneira mais fácil, ele muitas vezes tem informações consistentes. Então,
Esses sites, como o Funds Explorer, eles são ferramentas úteis para o investidor, mas a gente tem que saber ali que muitas vezes a informação que está lá não é 100% confiável comparado à informação que a gente teria se a gente fosse diretamente nos documentos do fundo. Olhando a documentação do fundo, eu vi que atualmente ele possui 19 ativos. E eu olhei alguma das documentações anteriores e eu encontrei a informação de que o fundo fez a venda do edifício Mário Garneiro por aproximadamente 36,5 milhões de reais. Então esse foi um dos ativos que foi retirado do portfólio do fundo ali, que fez dar essa diferença em relação às informações que tinha no site Funds Explorer. Então a gente tem que sempre estar atento, porque muitas vezes as informações não estão atualizadas. Mas mesmo assim, o fundo possuir 19 ativos é um nível de diversificação muito grande. A gente tem aqui a composição do patrimônio líquido do fundo, que é a maior parte alocado em imóveis. Agora trazendo a vacância física do fundo imobiliário, a gente tem aqui que o nível de vacância física está acima dos 20% e a vacância financeira também aqui está chegando em 26,8%. Para quem não sabe, a vacância física do fundo é em relação à quantidade de imóveis que estão vagos. Então, digamos que o fundo possui 1 milhão de metros quadrados de área bruta locável e, por exemplo, 100 mil metros quadrados estão vagos de todo aquele portfólio do fundo, a gente tem que o fundo possui ali uma vacância física de 10%. Já a vacância financeira é referente ali à quantidade potencial de dinheiro que o fundo está deixando de gerar com a vacância que ele possui. Então, nesse exemplo que eu dei, que o fundo possui uma vacância física de 10%, ali uma área de 100 mil metros quadrados, digamos que essa área que está ali com a vacância seja exatamente a área mais nobre, ali, a área mais cara que o fundo possui. Isso financeiramente não vai representar somente 10%, pode representar ali, por exemplo, 15%, 20%. Então, a gente vê que a vacância financeira ali, o potencial financeiro que o fundo está deixando de gerar é diferente da vacância física. Apesar desses dois indicadores acabarem na prática andando um em linha com o outro ali, eles têm essa diferença. Agora, falando dos contratos do fundo aqui, uma informação que eu sempre gosto de analisar é essa aqui: quanto por cento dos contratos do fundo estão alocados ali em IPCA e quantos por cento em IGPM. A gente vê que esse fundo ele é muito mais exposto ali ao índice IGPM. E para quem não sabe, essas são duas formas diferentes de medir a inflação do nosso país. Agora, falando sobre os dividendos do fundo, a gente tem aqui que a distribuição do fundo dos últimos 12 meses foi de R$ 9,13, dando a ele aqui um dividend yield de 7,76. Eu vou já explicar de novo o que é esse dividend yield. E no último mês a gente teve aqui uma distribuição de 69 centavos, o que dá a ele um dividendo ali mensal de 0,59%. Então, para fazer essa simulação, que normalmente eu trago aqui no vídeo de um exemplo prático de investimento, ao invés de utilizar essa distribuição de 9,13%, eu vou tentar ajustar essa distribuição para um valor mais conservador. A gente pode ver aqui no histórico dos últimos 12 meses que houveram aqui algumas distribuições um pouco maiores ali do que é comum. Então, para tentar ajustar essa distribuição de forma um pouco mais conservadora, eu vou pegar aqui essa última distribuição, que é o que o fundo tem conseguido distribuir com recorrência, e multiplicar ela por 12. E a gente, ao invés desse valor de 9,13, vai ter aqui um valor de distribuição em 12 meses de R$ 8,28. Então, a gente tem que, para ganhar aqui um valor de R$12.000 por ano ou R$1.000 por mês, a gente precisaria adquirir 1.450 cotas desse fundo, que seria um investimento de R$ 167.373,50. E considerando essa distribuição de R$ 8,28 e o preço atual por cota, a gente tem que o dividend yield do fundo é de 7,17%, que isso significa que para cada valor que a gente investe nesse fundo aqui de 115, a gente vai ter um retorno de 7,17% ao ano somente em forma de dividendos. É lógico que a cota que a gente investe, ela pode se valorizar ou desvalorizar, mas a gente vai ter aqui um retorno aproximado de R$ 8,00 por cada cota que a gente compra. Então, agora falando do retorno histórico do fundo imobiliário, a gente tem aqui esse gráfico que eu sempre trago do TradingView. A gente vê que nesse período de 2000, um pouco antes aqui de 2013 até 2021, o fundo entregou uma rentabilidade menor do que um índice de referência, que é o IFIX, que seria ali mais ou menos a média de mercado de fundos imobiliários. Como o fundo teve o início dele ali um pouco antes desse período, eu tentei encontrar um histórico maior de rentabilidade do fundo para fazer essa comparação. Então, a gente tem aqui nesse gráfico o desempenho do fundo considerando os dividendos, que é essa linha azul, contra essa linha verde, que é o IFIX, o índice de referência. A gente tem eles basicamente aqui apresentando o mesmo desempenho. E para finalizar, a última informação que eu trago aqui normalmente é sobre a liquidez do fundo. A gente vê aqui que ele possui um volume financeiro de negociação mensal aqui superior a R$ 30 milhões. Para um investidor pequeno, ali, pessoa
física é um nível de liquidez que eu considero ok para a pessoa fazer suas negociações. Só para finalizar esse vídeo, eu vou trazer aqui os dividendos que eu recebi com essa carteira no decorrer do último mês. A gente tem aqui o rendimento dos 4 fundos imobiliários que eu tenho em portfólio: XPLG11, HGRU, HGLG e BRCR. O dividendo do BRCR foi menor porque a proporção que eu tenho dele em portfólio é bem menor do que eu possuo nos outros. Outros dividendos que eu recebi aqui que foram bem relevantes foram da Transmissão Paulista, que ela pagou juros sobre capital próprio e dividendos aqui no valor de R$ 1.128 e os dividendos de R$ 899. Apesar de eu ter mais ou menos o mesmo valor investido nessas ações que pagam dividendos, a Transmissão Paulista, e nesses fundos imobiliários que pagaram aqui mais de R$ 250 de dividendos, o dividendo das ações aqui da ação Transmissão Paulista foi maior porque a ação não paga dividendo todo mês igual ao fundo imobiliário. Então a gente tem aqui no fundo imobiliário uma recorrência do pagamento de dividendos aqui que deu esse valor. As ações de empresas que pagam dividendos, normalmente ali elas fazem poucas distribuições no ano, mas costumam ali ser distribuições maiores. Então, olhando aqui o total de dividendos que eu recebi esse mês com essa carteira, eu já recebi R$ 2.876,66. Lógico que isso aconteceu tanto porque houve uma distribuição muito grande dessa empresa, Transmissão Paulista, quanto eu fiz ali um aporte muito grande nessa carteira de dividendos. Eu acho que eu praticamente dobrei o tamanho dela. Quando eu terminar de fazer os aportes que eu penso em fazer nessa carteira até o ano que vem, a tendência ali é que minha média de dividendos mensais ali fique entre 5 e 7 mil. Só com essa informação já é possível calcular mais ou menos quanto que eu pretendo aportar nessa carteira. Pelo vídeo de hoje é isso. Se você gostou, não deixe de curtir o vídeo e compartilhar com quem tem interesse nesse assunto. Até o próximo vídeo. E se você quiser mudar de vez a sua vida financeira e aprender a investir do zero com alguém que já vive de investimentos, eu vou deixar aqui o link para você conhecer meu curso e algumas informações sobre ele na tela. O curso vai desde o mais básico das finanças pessoais até conteúdos mais complexos de investimento. E os preços e as condições de pagamentos cabem no bolso de praticamente qualquer pessoa. Então, não perca essa oportunidade.